Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o culto desta semana. Culto de senhoras. É algo maravilhoso o que Deus está fazendo conosco. Há uma grande diferença, irmãos, entre o profético e o histórico. Nós, quando alcançamos um conhecimento profético, isso faz com que nós tornamos mais humildes. Isso faz com que nós venhamos entender de onde viemos, aonde estamos e o que precisamos nos tornar para irmos para as mansões celestiais, para irmos morar com o Senhor na eternidade. Já o conhecimento histórico não. Ele nos torna sabido demais, ao ponto de sairmos ofendendo, atingindo, criticando aqueles que têm pouco conhecimento ou investe mais em conhecimentos eternos, ou investe mais no profético do que do conhecimento histórico. E o assunto desta semana está exatamente propício ao que nós iniciamos aqui a falar com os irmãos. Esqueci de agradecer os irmãos que assistiram, que compartilharam, que deixaram também os seus comentários na última contribuição. Para nós isso é algo maravilhoso. A gente vai vendo a obra que Deus está realizando no nosso meio. E para iniciar a contribuição dessa semana, nós vamos ler as Escrituras. Eu gostaria muito que todos que vão assistir abrissem a Bíblia antes de começar o vídeo. Pegue a sua Bíblia. Vamos abrir no livro do profeta Jeremias. No livro de Jeremias, nós vamos ler um texto maravilhoso das Escrituras, no capítulo 12, no versículo 9. Vou ler somente o 9, mas deixo uma recomendação para que os irmãos leiam um pouquinho mais, que os irmãos vão descobrir coisas grandes a respeito deste momento qual nós estamos vivendo agora. No capítulo 12, o versículo 9, nos diz assim as Escrituras. Observe bem, a minha herança é para mim uma ave, um pássaro, de várias cores. Andam as aves do céu de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Estamos vivendo um momento agora profético, em que estamos sendo atacados pelos quatro cantos, e o grande problema não é nada. O grande problema é que são por pessoas, são por homens, que segundo o assunto que nós vamos entrar agora, fala bem claro sobre eles, né? Então, aqui do versículo 9, os irmãos vai verem, terminando de ler, os irmãos vai abrir-se um leque de entendimento a respeito do que eu estou falando agora. Não estamos aqui para criticar, não estamos aqui para apedrejar ninguém. Estamos aqui contribuindo, pregando a palavra, falando do profético. Porque histórico todo mundo tem, Bíblia todo mundo tem, interpretação o cara pode fazer do jeito que ele quiser. Agora, uma interpretação profética somente através do Espírito Santo. Isso não é exclusividade de denominação nenhuma. Pelo contrário, a revelação do Espírito, segundo a própria Bíblia, ela é dada para quem o Espírito Santo quer. Amém? Então, a ave aqui de várias cores é porque chama atenção. Várias cores chama atenção. Então, o que acontece? As investidas lá, a mesma do grão de mostarda, né? As aves do céu vêm e se aninham ali naquela árvore. Então não permite que dá fruto, não permite que dá flores, faz o ninho, faz aquela sujeira toda. Então, não é diferente aqui. As aves de rapina é aquela que se alimenta de carne. Então qual é a intenção? Vem todos para poder contra essa ave de várias cores. E aqui ele diz que a herança do Senhor para nós é como essa ave, que chama a atenção de quem está fora. Chama a atenção daqueles que não querem, que se opõem ao projeto de Deus.
Então, a gente tem que estar atento a isso, porque o conhecimento do profético nos leva a entender que nós não estamos aqui lutando nem contra a carne e nem contra sangue. Estamos lutando contra a potestade do mal. Então nós vamos falar primeiramente, irmãos, a respeito, a pergunta que ficou para essa semana, segundo o programa Lâmpada para os Meus Pés, lendo a carta de Judas, qual é a primeira, deixa eu só tirar, pronto, tirar essa câmera, botar ela mais para cá, isso. Qual é a primeira exortação que podemos identificar dirigida à igreja dos nossos dias? Agora, então nós vamos lá em Judas. Lá em Judas, nós vamos ver qual é a primeira exortação. Primeiro ele exorta a nós batalharmos pela fé. Mas por que nós precisamos batalhar pela fé? Porque a fé, meus irmãos, ela é o prêmio que Deus ele tem para os valentes, para aqueles que estão com a mão no arado e a outra na espada, para aqueles que entenderam o seu chamado e precisam de proteção. Porque na armadura de Deus, a fé ela é tipo do escudo. E o escudo, se os irmãos forem parar para observar, não é uma parte da armadura de ataque, mas sim de defesa. E na guerra, o escudo, ele protege o corpo. A altura do peito até a altura da cintura. Então ele protege o corpo. A fé, exatamente, ela serve para isso. É para manter o corpo intacto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo vem buscar a noiva amada, que é tipo do corpo do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. Então, é exatamente para isso que serve a fé. E na batalha lá, é interessante que quem tinha algumas formações de guerra, que quem usava o escudo, ele não usava somente para proteger ele, mas ele protegia também aquele que estava lutando do seu lado. E aquele que estava do lado da mesma forma e assim sucessivamente. Então é por isso que a fé, ela não existe um plantio de fé. Não existe um supermercado de fé que você vai lá e compra. A Bíblia diz que nós precisamos, aqui no livro de Judas, que nós precisamos batalhar pela fé. A fé, ela é um prêmio. A fé, ela não é simplesmente um símbolo. Não. A fé, ela é algo vivo. Ela é algo extraordinário. Então, ou seja, ela não é um instrumento de ataque. Pelo contrário, a fé ela é um instrumento de defesa para proteger o corpo, para proteger a herança que o Senhor nos concedeu. Não importa o que estão dizendo os homens. As Escrituras diz que a nossa, em Efésios, se eu não me engano, diz que a nossa batalha não é contra a carne e nem o sangue. Então aqui, meus irmãos, nesse momento agora qual nós estamos vivendo, tem um palco montado, onde as pessoas estão vindo contra uma denominação, vem contra o ensinamento o qual nós cremos, nós vivemos, nós acreditamos nisso, e as pessoas vêm contra isso. Por quê? Porque esse ensinamento extraído do histórico mantém uma igreja caminhando rumo à eternidade como ovelha muda. Porque nós não estamos aqui para poder usar a fé como uma ferramenta de ataque. Nós não estamos aqui para poder encontrar um palco desse e ficar batendo boca com ninguém. Presbitério não precisa. Você pode olhar para você ver o posicionamento do presbitério é de acordo com a lei dos homens. Enquanto muitos estão aí nas redes sociais, atingindo, lançando pedra, falando palavra, aquilo que querem. Você pode olhar que o nosso povo é um povo ordeiro. Ele usa o escudo da fé para proteger o corpo, para proteger aqueles que estão caminhando rumo à eternidade. Então nós não estamos aqui para poder atacar essas pessoas. Não, pelo contrário. Porque a gente sabe que assim como existe a igreja de Cristo,
Existe também a igreja do anticristo. Já vamos falar já na dissolução. Vamos falar sobre essa igreja que não está preocupada. Ela não está preocupada com aquilo que é eterno. Ela não está preocupada. Então nós não vamos usar o escudo como uma arma de ataque, mas sim como de defesa. Porque quando você vê uma situação dessa acontecendo, seja em comentários, em vídeos, seja em postagem de pessoas que já foram do nosso meio e não está mais, observe bem. A gente sabe que há alguém influenciando essas pessoas. E quem é o influenciador? É o inimigo. Pode ter certeza, falo sem medo de errar. E as pessoas vão para frente, atingir, jogar pedra. Observe bem que o conhecimento profético faz com que nós venhamos entender que a igreja que vai para a eternidade é uma igreja fiel. Então, ou seja, são os fiéis da terra, de cada denominação, aqueles que estão dentro de um projeto que crê nas escrituras sagradas reveladas pelo Espírito. Então, a salvação, em momento nenhum você vê a Maranata dizer que a salvação é a exclusividade dela. E essas pessoas ficam colocando palavras e incitando as pessoas a entrar em conflito. Mas a Bíblia diz que o prudente, ele observa e ele sabe exatamente quem é o influenciador de determinados assuntos. E o que é que nós fazemos? Nós nos defendemos. Só que a fé é aquilo que falamos, é algo que é conquistado. Você não vai lutar contra pessoas. Não, você vai lutar contra a potestade do mal. Você sabe que tem o mal que está influenciando as pessoas, que está desviando as pessoas da verdade. Então, é aonde entra exatamente o recurso da fé. É um prêmio que Deus tem para dar aos seus. E há um detalhe interessante que é exatamente isso que Jesus vai vir buscar na terra. Vai vir buscar os valentes. E além de ser valente, você tem que ter exatamente o selo. Você tem que ter a fé. Paulo, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? Guardei a fé. Se os irmãos pararem para observar, depois do encontro com o profético, com Jesus revelado, não houve mais perseguição. O que saía da boca de Paulo não era mais perseguição. O que saía da boca de Paulo não era mais acusação. Homens não foram mais presos pelas palavras que saíam da boca de Paulo. Pelo contrário, homens eram libertos, eram salvos, eram curados, eram remidos. Sabe por quê, meus queridos? Porque ele entendeu. Ele recebeu de Deus o seu instrumento de defesa. Então, quem é o nosso batalhão de ataque? Nós temos um ataque. O ataque hoje pertence ao Espírito Santo. É ele que vai sair em nossa defesa. Mas enquanto isso, nós nos resguardamos. Nós mantemos o corpo protegido com a fé. É aquele irmãozinho que está enfermo, que começou a ouvir ensinamentos de fora, e daqui a pouco a mente começa a bagunçar, e ele começa a desacreditar dos seus ensinamentos. É incrível como essas pessoas se intitulam pregadores da Bíblia genuína, e começa a vir, ao invés de ir lá para os presídios, ao invés de ir para os hospitais, eles vão vindo contra as denominações que já estão aqui batalhando pela palavra. Eles vêm contra o próprio que está tentando viver o evangelho. Eles vêm contra essas pessoas. Incrível! Aí quando você vai ver, a Bíblia diz que não é contra homens, não é contra pessoas. Ao invés do cara ir lá à procura da alma perdida, ele está vindo contra denominações. Aí a gente vai vendo que não tem nada a ver. Porque quando você entende, quando você é conhecedor do profético, você sabe que deixe. Foi o que Paulo procurou. Alguém procurou Gamaliel, não sei se foi Paulo, mas procurou Gamaliel e falou assim, olha, vamos lá mandar esse povo prender todo mundo e mandar esse povo cessar. Ele, rapaz, não mexe não. Deixe quieto. Se for de Deus, vai prosperar. Você não pode mexer naquilo que é de Deus.
Agora, se for dos homens, daqui a pouco isso acaba. Então, assim, eu não entendo qual é o entendimento dessas pessoas. Não entendo. Então, uma coisa tem que ficar clara aqui para a igreja hoje, para nós hoje, né? A fé não é, uma ferramenta de ataque. A fé, ela é para defesa. Defesa. Então, não sai atacando. O conhecimento que você está alcançando com os ensinamentos revelados não é para não lhe dar o direito de sair atacando ninguém ou de sair batendo boca com ninguém, tá bom, irmãos? Então, assim, fique bem claro isso. A fé é para nos defender. A fé é para nos guardar. É para nos manter salvo, né? Por quê? Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai requerer isso. Porventura haverá fé na terra? Por quê? Porque quando nós somos derrotados, o inimigo ele vem e ele vai procurar os despojos. Ele pega os despojos ali, quando havia uma guerra, perdeu ali, vai lá e cata o que sobrou, escudo, ouro e tudo mais. Mas qual é a intenção do inimigo? A intenção do inimigo, quando um crente ele se inclina e cai, é a fé. Só que o que ele não sabe é que o que é dom de Deus, automaticamente, quando um cristão ele abre mão de e começa a atacar, ele é como se ele estivesse negando a sua fé. Ele nega a sua fé. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, aquilo que é dom de Deus, ele leva. O Senhor não deixa aqui para despojos para o inimigo. Pelo contrário, ele tira e recolhe para a eternidade. Porque é um prêmio que foi dado. Então, se a pessoa abriu mão daquilo que podia manter ele vivo, o problema é dele, né? E começar a mistificar as coisas, a plantar em terrenos dessa vida, nas coisas dessa vida, já é um problema dele. Já não é um problema nosso. Amém? Ele diz que ele combateu o bom combate, Paulo. Porque o combate era bom. E o primeiro, antes de ter uma experiência com Jesus, não era bom. Porque o primeiro levava as pessoas a ser preso, apanhava, morria e tudo mais. E já esse aqui não, esse aqui é diferente. Esse aqui, ele, ao invés de morrer as pessoas, pelo contrário, alcançava esperança, alcançava curas e libertações. Combate bom é esse, aonde todo mundo ganha, aonde todo mundo é beneficiado com aquilo que sai da sua boca. Vamos falar sobre a dissolução, que é a parte B da pergunta, né? Aqui nós temos que entender o seguinte, qual alerta, né? Qual alerta que o Senhor nos concede para ficarmos atentos. Aqui a gente pode ver, irmãos, no versículo 4, que fala sobre a dissolução. A dissolução, irmãos, é uma ação de dissolver ou de separar. De separar. Então, se a gente pegar as escrituras, você vai ver que nós temos o histórico, tá aqui o histórico, e o profético. Só que os dois não é assim. Os dois é assim, certo? Juntos. É como se fosse uma mistura homogênea. Não tem como separar. É homogêneo? Acho que é homogêneo o nome que fala. Não tem como separar. Porque não existe, irmãos, não existe profético sem o histórico. Sem o histórico. E não existe salvação sem o profético. Ou seja, um depende do outro. A dissolução da graça é exatamente isso. É exatamente isso. O que o homem ele faz? A Bíblia diz aqui, se a gente for pegar o versículo 4 de Judas, diz assim, porque se introduziram alguns, olha para vocês verem. Introduziu. Foi colocado no nosso meio. Homens que chegou ao ministério. Homens que chegou ao diaconato. Servas que chegou à coordenação, que foi serva à frente, grupo de louvor. Tá aqui, é a Bíblia, queridos. Estou recitando Bíblia. Foi introduzido alguns entre nós. Entre nós. Observe bem. Alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução. Ou seja, ele vai, se você tem algo que precisa profético com histórico,
ele faz a separação, observe bem, para elimina um e mantém o outro. Mantém um aqui. E nós precisamos dos dois. Ou seja, não existe profético sem o histórico. Não existe salvação sem o profético. Então, isso que nós precisamos entender agora. Você pega a graça, aqui, histórico, tá aqui. Do histórico, você consegue extrair o profético. Então, quando você extrai o profético do histórico e traz isso para dentro da sua igreja, isso gera salvação, isso gera vida. Os ímpios, esses homens que foram introduzidos no nosso meio, qual é o objetivo deles? Eles pegam aqui, faz isso aqui, tira o profético e mantém só o histórico. E mantém o histórico. Não, porque assim, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Olha, Deus ama o pecador. Então, às vezes, o discurso, a gente precisa ser maleável, a gente precisa ser mais compreensivo. Olha, uma coisa é sermos maleável. Maleável é quando, para mim, particularmente, na minha aplicação, é quando você tem sabedoria para aplicar a verdade. Não é você ser maleável. Não, é mais ou menos isso aí. Eu acho que é isso aí mesmo. Não. Você vai aplicar a verdade com sabedoria, com discernimento de espírito. Para quando você aplicar, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela não pode parar de ser pregada nunca. Então, o que é a dissolução da graça? O que isso significa? Não é que eles vão tirar o ensinamento da graça, a doutrina da graça. Não. O que eles vai trazer, o que eles vai manter é um histórico bonito. Vai dizer, não, aqui você pode ser salvo pela graça, depois você pode pecar, né? Que Deus, ele perdoa, existe perdão e tudo mais. Só que o que a gente precisa entender é que quem vive sob a graça, ele não ama o mundo. Ele não ama o pecado. Ele não ama nada que tem no mundo. Comentamos agora, domingo, na escola dominical, a respeito disso. O que acontece? O pecado é um acidente. Não é algo constante. O pecado é um acidente na vida do cristão. Na vida do ímpio, não. É aquilo ali mesmo. Ele vive para aquilo, só que nós entendemos que não é dessa forma. Amém? É isso que nós precisamos entender. Amém? Espero que possa ter ajudado a todos aí. Qualquer comentário que houver de discórdias, irmãos, não ceda. Nem a carne e nem o sangue. Estamos aqui sabendo exatamente contra quem nós estamos batalhando. O Espírito Santo é o nosso agente de união e não de separação. O escudo é para nossa defesa, não para o nosso ataque. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.